É isso aí, Diário de Obras começando. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. E a gente já começa realmente, olha, lá em João Pessoa tem tido muito moído com relação a obras ali na orla, não é isso? Prédios, enfim, edifícios. Agora, o mais recente é essa questão de que a Justiça lá autorizou, deu licença de habitação de prédio construído acima da altura permitida na orla de João Pessoa. Fernando, como é que fica essa questão? Onde é que entra o papel do poder público? Onde é que entra o papel dos profissionais da engenharia para essa questão de prédios irregulares, altura de prédio, enfim, onde construir, como construir? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, é uma satisfação, como sempre, participar mais uma vez aqui da TV Diário do Sertão com a nossa coluna semanal falando de obras e de engenharia. Vira e mexe, esse assunto está em pauta nacional e internacionalmente, e aí tem algumas especificidades, né? O que você falou é interessante porque o prédio mais alto do Nordeste é em João Pessoa. Tem até um bar lá em cima que o pessoal daqui do Sertão... Lá tem mais gente de Cajazeiras do que... É verdade, todo mundo de Cajazeiras tem uma foto lá naquele bar. Isso. Preciso tirar a minha, ainda não tirei. Né? Mas João Pessoa tem uma particularidade, né, da cidade, porque, por exemplo, você citou Fortaleza começou pelo centro, a Praia de Iracema é no centro da cidade. Já João Pessoa, se você colocar aí, você que está nos acompanhando, você colocar aí no João Pessoa 1970, que foi um dia desse, né? João Pessoa era muito pequena. Então, a economia, a pujança de João Pessoa é recente. Ela é uma das capitais que teve esse crescimento recente, apesar de ser a terceira cidade maior do Brasil. E tem uma particularidade lá no setor imobiliário de João Pessoa, que é proibido construir arranha-céus no litoral. Na orla marítima, lá tem uma altura limite. E é um diferencial da nossa capital, da capital paraibana, porque você vai nas demais, foi permitido, né? O Código Diretor permitiu com que se construísse esses prédios na orla. Por isso que é tão diferente. João Pessoa é uma das únicas no Brasil que é proibido. E foi justamente o porquê desse tema ganhar tanto destaque nacional. Na imprensa nacional foi discutido em todos os jornais, porque se você pegar uma foto panorâmica do litoral de João Pessoa, né, da parte da orla marítima, não há prédios altos, não existem arranha-céus, é porque há uma proibição. E aí esse prédio, ele passou, mas essa polêmica foi mais por conta da política desse ano, né, que fizeram, porque foi em torno de 5 metros que passou, não é uma altura tão grande. E o problema é que, para quem está nos assistindo que não entende muito desse meio imobiliário, né, você tem 2 permissões quando você se constrói, que é a permissão para construir, que a gente chama de alvará. Então, a prefeitura lá do seu município autoriza a construção e você já envia o projeto. E aí, depois que está construído, você vai pedir a permissão para morar, certo? Porque o território é nacional e a gente tem que ter essas permissões, porque a qualquer momento o governo, por exemplo, pode pedir desapropriação daquele imóvel. Então, você realmente precisa dessas autorizações, tanto para construir quanto para morar. Isso é uma lei nacional. É a palavra do engenheiro que conta para que o poder público autorize a construção? Se ele disser, é o engenheiro ou é o arquiteto? Precisa. O engenheiro e o arquiteto são peças-chave, né? Precisa se responsabilizar pela obra, projeto e execução. Mas, além disso, precisa seguir a regra que é o Código Diretor. E aí entra em outro problema, por exemplo, o Código Diretor daqui do nosso município, de Cajazeiras, é de 1979. Está extremamente desatualizado, mas o de João Pessoa já é mais atual e é um dos mais modernos que temos atualmente. Então, o problema todinho foi esse, porque a construtora mandou para a prefeitura autorizou a construção, então já foi o projeto, a prefeitura autorizou a construção e aí levantaram muitas hipóteses, né? O porquê a prefeitura autorizou essa construção, se teve alguma coisa por fora, mas não tem como saber. Isso quem vai dizer é a justiça política, quando investigar, exatamente. Fernando, trocando em miúdos, pra gente, antes da gente vir aqui para o contexto de Cajazeiras, por que é proibido construir edifícios na orla de João Pessoa? Qual é o risco que embasa isso? É um risco que embasa essa decisão? Principalmente circulação de ar, né? De vento, porque ele esbarra os ventos marítimos que entram na cidade,
que há dentro na cidade. E esse é um problema gigante, né? Por exemplo, a referência mundial, eu particularmente tenho tem os pós e os contras, né? Dessas zonas. Por exemplo, eu defendo que sejam criadas zonas onde se possa construir e outras que não. Mas João Pessoa não é o caso, então toda a orla é proibido construir de fato. Mas no Brasil tem uma cidade que chama a atenção mundialmente, que é Balneário Camboriú. Com certeza você já viu que lá é onde acomoda os maiores prédios da América Latina, né? Uma das regiões que mais cresce imobiliariamente do mundo, e lá não tem limite. Então você tendo recursos, não. É na praia também, na orla, e você pode construir a altura que for. João Pessoa, depois que é construído, né, tem um prejuízo econômico, porque os empresários procuram realmente construir mais próximo da orla, possível, porque tem um valor comercial maior. Sim. Só que a qualidade de vida é incontestável quando não tem, né? Porque eu sempre costumo dizer, nós ainda estamos no meio, mas tudo na vida tem começo, meio e fim. A gente ainda não viu o fim dessas edificações, como é que vai ser. Porque na hora de construir, que tem o valor comercial ali, você consegue ganhar recursos. Mas para demolir não tem. Não tem um investidor que diga, ei, eu vou investir para você demolir. Então, o poder público não tem recursos e, obviamente, o poder privado não vai investir esse recurso na hora de demolir. Tem sempre que fazer esse planejamento a longo prazo, né? É verdade. Trazendo aqui para Cajazeiras, claro que você não vai citar nomes nem locais, mas você tem conhecimento de muitas edificações, imóveis, construções, obras irregulares? Você tem conhecimento? Sim, muito. Para você ter ideia, eu tenho até alguns dados, né? 50% dos imóveis do Brasil tem algum tipo de irregularidade de documento. Irregularidade. Quem é aqui de Cajazeiras, a Zona Norte ali foi... Parte dela, né? Foi de concessão, de IPEP. Já ouviu falar nisso? Sim, sim. É um pouco antiga, né? Mas... houve uma concessão lá do Estado, tem alguns bancos que financiaram, salvo engano, foi um banco do Nordeste, um antigo banco da Paraíba que existia e foi extinguido, né? Não lembro o nome, mas ali a Zona Norte tem alguns conjuntos habitacionais que tem problemas gigantescos com regularização, porque o pessoal, e esse problema é básico, o pessoal não tem a escritura pública do imóvel, certo? Mora lá, reside há anos, há décadas, mas não tem a escritura. Tem outros locais, né? Acho que o Campo do Vaqueiro também, boa parte do pessoal não tem a escritura pública do imóvel, né? Às vezes tem do terreno, mas não tem da casa em si, da edificação. Agrovila também tem muito problema nesse sentido, então... Fernando, esse pessoal que você está falando, que não tem a escritura da casa, né? Tem do terreno, mas não tem do imóvel. Há possibilidade deles perderem, por exemplo, esse imóvel, chegar a perder, né, o direito do... Sim. Essa é uma pergunta fantástica que, inclusive, serve de instrução para quem está nos assistindo, né? Serve de informação. Como eu disse, todo o solo nacional pertence à União. Então, você tem as autorizações legais, né? Mas qualquer governo, seja o municipal, estadual ou federal, ele pode desapropriar ou o terreno ou o imóvel, desapropriar por um bem maior. Por exemplo, se tem lá um bairro e resolve fazer uma estrada. A estrada é um bem social, se for provado que é para o bem da comunidade. Agora, por exemplo, na cidade a gente passou por uma reforma na rede elétrica. Então você não ia dizer, não coloca o poste aqui porque é minha calçada. Não vai, porque é um bem social, então é um bem maior. Você vai para a justiça, você perde. A coisa que você tem é o valor apropriado do imóvel. Então, seja na esfera da União, do Estado ou do município, vai vir um profissional de engenharia ou de arquitetura, vai avaliar aquilo dali e vai dizer quanto vale. Então, vai desapropriar, você vai ser obrigado a sair e você vai receber um valor referente ao imóvel. Mas isso só aí acontece o problema se tiver... é esse. Se você tem a escritura de um terreno, o valor que você vai receber é do terreno, mesmo que você tenha um imóvel ali. Se você paga IPTU, faz 10 anos que você tem uma casa e você paga IPTU de um terreno, você só tem um terreno. Legalmente, você só tem um terreno. Então, se vier uma desapropriação, você vai ser desapropriado e o dinheiro que você vai receber é referente ao terreno. Esse é um dos principais problemas. E o outro é multa, né? O município, por exemplo, se você é irregular, se o município resolver fiscalizar para arrecadar fundos, ele vai lhe multar e você vai ser
obrigado a pagar uma multa, então não vai só aquele valor devido. É verdade. Para fechar a nossa coluna Diário de Obras de hoje, Fernando, qual é a dica que você deixa, qual é a orientação que você deixa para quem vai adquirir um imóvel? A gente já teve vários casos aqui no Diário Sertão de matérias de pessoas que, meses depois de ter comprado um loteamento, num loteamento, é que começa a perceber toda a problemática, sobretudo do que a gente chama de saneamento básico, porque a gente já conversou também bastante sobre isso, a estrutura de saneamento básico, enfim, tal. Qual é a orientação que você dá para as pessoas que vão adquirir um lote ou mesmo um imóvel já construído? É que se preparem, né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação com imóvel, com automóvel. Você compra um carro, você tem que se preparar para fazer manutenção, tem que se preparar para pagar IPVA, licenciamento, porque é um imposto que vai acarretar nesse imóvel que você vai ter, né? Então, quem vai comprar um terreno, quem vai comprar uma casa, tem que se preparar para arcar com os impostos que vêm sobre ele, porque tem. No Brasil, ninguém gosta de pagar imposto, eu também não gosto, mas para a gente viver aqui em sociedade, tem que arcar com essas consequências, então você tem que fazer isso da melhor forma. E aí as pessoas negligenciam um pouco e depois, 5, 10 anos depois, vem os problemas e você não tem mais como cumprir essa responsabilidade. Então, procure sempre um profissional, os profissionais de engenharia, de arquitetura, eles vão saber orientar você que quer comprar um imóvel da melhor forma possível.